Olá, eu sou Lúcia Vasconcelos. E eu sou Lúcio Abondati. Sejam bem-vindos ao Multideias. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre as religiões do mundo. Todos esses conhecimentos sagrados, a divinização do humano nesses conceitos todos de filosofia, de crença, de fé. Isso mesmo. É claro que nós temos muitas dicas de livros, saber saúde, filmes, muita coisa boa. Então vamos lá, atenção, preparem-se, porque está entrando no ar o Multideias. Falar de religião, de filosofia, de crenças e fé no mundo hoje parece uma coisa assim, até um pouco fora de época, fora de contexto. Mas na verdade a fé faz parte da história da criatura humana desde a sua mais tenra vontade de ser gente. Os povos primitivos, depois os fenícios, depois os egípcios, todas as culturas, em todas as civilizações, sempre tiveram essa vontade de se religar com Deus, né? Com essa coisa do divino mesmo, buscando uma compreensão maior de si mesmo, das criaturas e do mundo. É por aí que a gente tem de falar de religião, Lúcio. Na verdade, a gente tem que lembrar que nessa época não havia explicação para nada, né? O divino explicava praticamente tudo. Tudo, é verdade. O trovão no céu, o aparecimento da lua, o sol, tudo aquilo que era inexplicado devia ser uma força maior que escapava ao controle do homem, né? Todos os fenômenos, inclusive, exatamente, da natureza, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, os deuses do panteão greco-romano, por exemplo, todos eles representam elementos naturais. Representa o sol, representa o amor, representa o vento, representa até a atitude mais bélica, por exemplo, Ares. Marte. Marte, sim, né, que no panteão romano Ares se torna Marte, representa o deus da guerra, né, representa a atitude do homem, né, essa coisa da conquista em si. Vênus, a beleza, Eros, seu filho, que dá origem à palavra erotismo, né, que é a atração. Tudo isso era ligado ao plano divino, porque isso escapava à compreensão do homem, né? A religião começa da fé que você tem, de que isso explica de alguma forma o fenômeno natural. O inexplicável. Né? Exatamente. É verdade. É muito interessante a gente pensar nas figuras que marcaram e que ainda hoje fazem parte, quer dizer, viraram arquétipos, na verdade, desse nosso modo de pensar e de viver. Né? Temos os grandes avatares da história. Que Maomé, Jesus Cristo, Buda, nossa, muita gente boa. E o pessoal das filosofias, né? Confúcio, Lao Tse. Atualmente nós temos Sai Baba na Índia. O nosso convidado hoje vai conversar um pouquinho sobre essa criatura fantástica que está aqui entre nós, né? Nesse momento. E que é muito interessante pensar como que essas pessoas conseguiram marcar durante tanto tempo o imaginário, o conhecimento e a fé do mundo todo. Cada um fazendo o seu caminho para chegar no chefe, né? Como é que você diz? Não, os caminhos são vários, mas o chefe é o mesmo. Exatamente. É engraçado a gente pensar que tem gente que briga e diz, minha religião é melhor que a sua. É como se a gente pensasse que existe de novo um panteão de deuses lá em cima e cada um fica disputando qual é o que tem a primazia, né? O patrão lá em cima é o mesmo. O patrão é o mesmo, o patrão é o mesmo, é verdade. Aliás, esse aspecto da busca de uma soberania, vamos dizer assim, dentro da questão da fé é complicado, né? Aliás, acho que são dois fatores complicados. Um é a guerra em nome de Deus, seja ele o Deus que for, né? A minha religião é melhor que a sua, o meu Deus é melhor que o seu. Realmente não bate com os princípios Acho e a que o essência. próprio Deus não aprova exatamente, essa forma de pensar. Dessa forma de pensar, exatamente. E a questão da ligação da igreja junto com o Estado, né? A interferência de um no outro, a questão do poder das religiões como instituição. Acho que essas coisas a gente tem que parar
e pensar também, depois refletir um pouco mais. Mas tem que separar, na verdade, as pessoas não param para pensar que a religião é uma coisa do homem, não é do divino. A religião é como o homem interpreta um fenômeno que ele não consegue explicar. Entendeu? Então, partindo desse princípio, a religião é cheia de defeitos humanos. Todo o comportamento, regras de comportamento para o homem, de forma a poder determinar como ele deve se comportar. Atribuem a Deus, por exemplo, muitas características que só o homem tem. A vingança, o castigo, essa coisa que... pensando que o divino teria exatamente o mesmo comportamento. Humano, um pouco até do que atribuía a Zeus, que fulminava as pessoas com o raio, ou a Odin, que também fazia a mesma coisa. Se você vê, há um ponto comum do castigo em todas as religiões como forma de conduta, se você não temer a Deus. Né? Interessante isso. Gente, é um assunto e tanto. Mas nós vamos conversar mais durante o programa inteiro. Vamos falar e vamos questionar e vamos colocar a cabeça para refletir sobre esse tema, que é muitas vezes polêmico. Pois é, mas sabe que a gente vai ter agora um momento lúdico. Já, já. Nós procuramos um jogo que falasse a religião e procuramos jogos que falassem da fé, que falassem de conceitos que tivessem alguma coisa a ver com esse aspecto do homem, da crença, num objetivo maior, numa ligação com o divino. E dentro desses jogos, encontramos um jogo que está chegando no Brasil agora, é um jogo que vem da Europa, ele chega aqui em português, com regras em português, que é baseado num filme que trabalha na crença de algumas pessoas de que eles têm que lutar contra o mal e evitar que esse mal, por exemplo, domine toda a Terra e o destino dos homens. Para quem teve a chance de ver, é um jogo baseado na série O Senhor dos Anéis. El Señor de los Anillos. A Lúcia me corrige aí que o espanhol dela é melhor que o meu. Isso. E esse jogo é muito interessante. Ele foi feito na Europa por um alemão chamado Reiner Knizia. E o Reiner Knizia, ele tem mais de 200 jogos colocados no mercado internacional. Muitos prêmios. Ele foi premiado na Holanda, premiado na Alemanha, premiado nos Estados Unidos. Na lista dos jogos assim, mais famosos do mundo, que os americanos lançaram, dos 100 maiores jogos, ele tem 12 jogos nessa lista. Esse é um jogo muito interessante porque ele praticamente reproduz toda a história que Tolkien coloca sobre a busca de se destruir o anel que poderia dominar todo a Terra-média, né? Para quem conhece a história dos Senhor dos Anéis. É um trabalho belíssimo, muito bem ilustrado. Bonito. E basicamente você faz essa história dessa forma. Você tem 5 hobbits e você tenta chegar com um anel, levando esse anel até Mordor, né? Para destruir ele, como na história, dentro do vulcão da montanha da perdição. E aí o que acontece? Mordor, Sauron, que é o mago negro que está lá tentando perverter toda a Terra-média, vai tentar corromper os jogadores, interferindo, tornando-os negativos. Então fica essa busca do jogador para tentar pegar e chegar até lá para destruir o anel, sem que a interferência de Sauron consiga se manter durante o jogo. Se eles conseguirem chegar até a montanha, vitória para os jogadores. Se eles não conseguirem, vitória para Sauron. É um jogo diferente também, porque é um jogo cooperativo. São vários tabuleiros. Um deles tem uma contagem que marca a progressão dos hobbits na Terra-média. Os outros são os cenários. E você também tem aí, no caso, todo um desenvolvimento diferente, porque você não joga um contra o outro. É um jogo cooperativo. Ou ganham todos ou perdem todos. Legal. O que torna ele mais interessante ainda. É um jogo muito bem acabado, ele vem com miniaturas, vem com uma miniatura do anel e cartas com o poder. Dedão de Sauron, né? Um enorme anel, né? Dedão de Sauron. Né? E vem com as miniaturas dos bonequinhos e tudo que representam. É muito bonitinho. O trabalho europeu muito bem cuidado para que esse jogo acabe sendo assim interessante para quem joga. Tem dados para você fazer, e um desses dados, por exemplo, é a interferência que Sauron poderia fazer sobre os hobbits. Ele está chegando aqui no Brasil pela Devir. A torre. Claro. É a Torre do Olho. Para quem viu o filme, vai reconhecer na torre a interferência que vai tornando se a pessoa se deixa corromper ou não. Legal, hein? Bonito. A Devir já trouxe para o Brasil, as regras estão em português, apesar do jogo estar em espanhol. E dá para jogar facilmente. As cartas são fáceis, a leitura delas são de fácil leitura. Fácil leitura. Sem nenhuma complicação. Não. Muito legal, muito bonito. E eu acho... E ele fala da fé, exatamente a fé
de que os povos antigos, né? Exatamente. Saíram dos elfos, é interessante pensar dessa forma. Eu acho que o mais importante para a gente falar na questão do brincar é a importância de quem compra os jogos, né? Principalmente para as crianças, de ter o cuidado de promover assim jogos e brincadeiras que falem que sejam mais cooperativos, que não tenham nenhum tipo de preconceito, nem de raça, nem de forma, nem de religião, nem de cor, nem de nada. E a gente tem que ter esse cuidado mesmo, porque brincando a gente aprende muito. As crianças aprendem muito brincando também. Então a gente não pode descuidar do aspecto conceitual mesmo do jogo e da brincadeira. Eu trouxe também isso daqui que foi muito interessante. A Louise Hay é muito engraçada, ela trabalha com astrologia e tal. E ela diz que ela sempre leva uns cadernos para desenhar e que infelizmente não encontrava nada que fosse assim mais para adulto. Então ela se juntou a esse desenhista Jonathan Quintin, que é neozelandês, e eles fizeram juntos, dá para ver isso? Dá. É legal. São várias mandalas diferentes e ela nominou essas mandalas e são para o adulto pintar. É um livro de colorir, gente, para gente grande, para brincar. Em cada um ela colocou o que seria ligado a esse desenho. Nesse caso aqui, por exemplo, é criatividade. Neste daqui é o quê? Segurança e proteção, e por aí vai. E você faz esse seu trabalho de pintura na mandala mesmo. É super interessante esse livro aqui. É um exercício lúdico mesmo. É um exercício lúdico, exatamente. E que você pode tanto fazer um trabalho de interiorização, e aí você parte das bordas, né, do desenho para o meio, quanto o contrário, né, uma expansão que é do meio para as bordas. Então, dependendo do seu astral, do seu momento, e até da sua necessidade espiritual, vai ser uma coisa ou outra, vai usar um tipo de cor ou outra cor. Bem legal, eu sei que vocês gostaram muito. Nosso tempo é assim, ó, rapidíssimo. O que a gente tem agora? Ai, gente, livros. Lápis e papel. Paixão, vamos como lá. Sempre. Então, pegaram lápis e papel direitinho para anotar essas super dicas de livros de hoje e nós fizemos uma seleção bem bacana, um pouquinho de tudo para você poder escolher por onde começar a sua jornada dentro das religiões do mundo. E nós vamos começar com esse, A Essência das Religiões, que é da coleção Pensamentos e Textos da Sabedoria, da Martine Claret. É uma coleção em formato de bolso, na verdade são pílulas de conhecimento e é bastante interessante porque o autor diz que é uma forma mais fácil de ter uma abordagem ampla sobre o mesmo tema. E ali falam filósofos, escritores, pensadores de várias épocas, de vários momentos do mundo. E é bem interessante, você tem um pouquinho de cada coisa ligada à religião, à fé e as conhecidas grandes religiões, né? O cristianismo, o protestantismo, o taoísmo, o budismo, muito ismo, hein? Mas é bem bacana e dá para a gente ter uma ideia geral da questão da religião no mundo, bem bacana. O nosso livro seguinte também fala de religião, mas fala de mistério, porque é um romance. E ele trabalha sobre uma situação assim, que é pouco explorada no Brasil, interessante, que é uma parte da nossa história, mas pouca gente realmente avançou nesse sentido. E chama-se O Livro dos Hereges, e conta a história da invasão holandesa, não em Pernambuco, como normalmente as pessoas estão acostumadas, mas na Bahia. O autor, que é baiano, o Aidano Roriz, ele é baiano de Juazeiro, com raízes portuguesas, ele conta, romanceando, como é que foi o contato dos holandeses com o pessoal da terra, né, ao chegar aqui. E a gente tem que lembrar que havia uma enorme cisão na Europa nessa época, porque os holandeses eram calvinistas, eles não eram da Igreja de Roma. E havia toda uma disputa entre portugueses e holandeses nessa época. É um romance muito interessante, conta um pedaço da nossa história, que é pouco conhecido, e ele fez uma pesquisa bastante assim fundamentada para poder escrever o romance. É legal, esse é o quarto
romance dele, histórico. Então ele faz todo esse trabalho de pesquisa e depois monta, e ele diz que fica muito mais agradável, né? Aprender a história de uma forma assim, mais contextualizando. Mais contador de história mesmo, né? Que fica mais legal. É um resgate mesmo disso. É verdade. Vamos lá, o nosso próximo é Respostas do Budismo para o Mundo Ocidental. É do Dalai Lama, na verdade, não é do Dalai Lama, são as palavras dele, organizado todo o texto por José Inácio Cabezon, é da editora Nova Era. E são textos extraídos de palestras que ele fez recentemente em Bodh Gaya, que é o local de iluminação do Buda, né, do príncipe Siddhartha Gautama. Então, nesse local tem uma grande peregrinação, sempre, principalmente nesse período, no período da iluminação e do aniversário de Buda, enfim, eles têm uma romaria, como a gente faz aqui, eles também fazem lá, né? E é muito interessante pensar que o Dalai Lama, que está aí, ele foi reconhecido como Dalai Lama aos 2 anos de idade, quando é filho de camponeses, né, numa aldeia perdida no Tibete, e de lá para cá ele vem fazendo esse trabalho magnífico, não só da intenção dele, do resgate do Tibete como nação livre, mas também da questão da espiritualidade mesmo. Então, temos aí dezenas de livros hoje em dia escritos por ele, ou falando da proposta dele para os assuntos que atormentam a nossa vida, e o budismo é muito isso, né? Fala muito da questão do sofrimento e de como eliminar esse sofrimento, como fazer para a gente chegar à iluminação. É muito bacana, lembrando que o Dalai Lama também é prêmio Nobel da Paz, então vale a pena dar uma olhada, com certeza. O nosso livro seguinte ele vem respaldado por uma venda estrondosa, 10 milhões de exemplares. Eu ouvi de tantas pessoas, você não vai falar desse livro, você não vai falar desse livro. E esse livro faz um sucesso danado porque ele fala de um dos fenômenos assim mais controvertidos da história da humanidade, que é a história de Cristo. Chama-se O Código da Vinci, ele é de Dan Brown, da editora Sextante, e é um livro interessantíssimo, onde nesse romance um especialista em símbolos se depara com um mistério de uma ordem iniciática europeia que esconde o Santo Graal, né? E o Santo Graal, gente, não é nada daquilo que a gente imagina, não, viu? Aquilo que quem já viu Caçadores da Arca Perdida, quem já ouviu falar dos Templários, por exemplo, vai acabar descobrindo que o contexto histórico por trás disso é muito mais interessante. Tão interessante que, olha, é surpreendente ao longo de todo o livro. Ele vai tendo voltas e voltas, e você vai acabar chegando a um ponto, por exemplo, que você acaba descobrindo coisas sobre a religião, coisas sobre aquilo que você normalmente acha que já sabe, e percebe que as coisas não são exatamente como andaram contando. É uma visão muito legal. Eles têm colocado, por exemplo, praticamente gerou uma nova dinastia de livros. É polêmico, né? Tem o pessoal fazendo grupo de estudo hoje em dia, pesquisando. E a partir dele, a gente viu recentemente, nessa nossa pesquisa para hoje, né, para fazer essa seleção de livros, tinha uma banca com mais 6 ou 7 livros gerados a partir deste, prós e contras, enfim, é bem interessante. Não, já vem uma versão ilustrada dele com obras de Da Vinci para que você possa acompanhar o que ele fala dentro do texto e colocando, por exemplo, os locais que ele cita no texto. Então ele acaba contextualizando o romance de uma forma muito interessante. Vale a pena ser lido. Você gostou, né? Eu gostei. Eu não preciso dizer muito. Eu li as 475 páginas dele em 2 dias e meio, porque realmente é bem interessante. Tá aí, hein? Super dica. Bom, 10 milhões de livros vendidos. Não deve ser à toa, agradeço a quem me aconselhou. Não deve ser à toa, gente. O próximo é Guia de Religiões Populares do Brasil. É da Eneida de Gaspar, na verdade não é dela, você vai mostrar? Vou. Organizado pela Eneida, da editora Palas. E é muito interessante porque ele não fala apenas das religiões afro-brasileiras, né, do candomblé, da Umbanda, que se originou aqui, mas também tem raízes africanas, da quimbanda, tem várias linhas ali colocadas. Mas ele fala também das nossas festas populares
católicas mesmo, né? Cristãs. Então fala das festas juninas, da festa de Bom Jesus de Pirapora, do Círio de Nazaré. É muito interessante, é bem bacana e mostra não só as tradições das festas, as roupas, mas também a culinária. Na questão das regiões afro-brasileiras, mostra as comidas de cada santo, de cada orixá, tem a receita, o modo de fazer, é bem legal mesmo. E faz parte aí, né, dessas nossas manifestações religiosas desse Brasilzão. Na Bahia se diz como? Que é católico apostólico baiano. É, católico né? apostólico baiano. É baiano, porque é católico apostólico, mas também está ligado ao candomblé. Tem o sincretismo religioso o sincretismo todo aí. É marcado. Bem brasileiro, né? Eu vi recentemente, muito interessante isso, que tem algumas igrejas em Salvador que dentro das igrejas católicas, né, cristãs, tem altares específicos para os santos afro-brasileiros, para Iemanjá, para não sei mais quem. E é muito interessante como eles convivem com isso. Ou também tem a igreja, né, e do lado o terreiro de candomblé. E as duas coisas convivem e aprenderam a conviver harmoniosamente. Mas é bem a legal. percepção de que o patrão é o mesmo. É o mesmo. Isso aí. E o próximo, tem mais? Temos. O seguinte já é a visão dos índios americanos. Chama-se As Cartas do Caminho Sagrado. É da Jamie Sanz, da editora Rocco. E é um livro interessantíssimo, porque fala da cultura dos índios americanos. Ela é professora da tenda escolar do clã do Lobo da nação Sêneca. Tá? É uma especialista na área e ela fala dos totens, da simbologia dos animais, de todo o ambiente, dentro dessa pesquisa de se manter a tradição oral dos indígenas. As cartas são belíssimas. Vem acompanhado por 44 cartas. E é um método divinatório mesmo. Também. E é muito interessante que através... Deixa eu pegar aqui umas bonitas que dê para vocês verem bem. Através das cartas mesmo, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais da própria religião, do próprio modo de viver deles, porque na verdade são muito interligados, né? A prática religiosa é uma coisa absolutamente cotidiana. Mas é a religião do natural. Eles partem do princípio de que eles pertencem à natureza e não o contrário. O homem branco, o homem ocidental, lida com a natureza como um objeto utilitário. Né? Entende. Corta-se a árvore, destrói-se a terra, polui-se, quando aquilo não dá mais, ele avança a seguinte, destruindo a seguinte. Absolutamente predatório. Pois é, o indígena não. O indígena lida com a terra como se ele fosse parte dela e ele não tem como dispor dessa terra. Na verdade, a terra é que dispõe dele. Né? É verdade. É toda uma outra visão. Outra história. Precisávamos resgatar um pouco essa forma de pensar aí, porque o planeta, gente, está mal. Nosso planeta está mal, está doente mesmo. Está muito tadinho. Vocês vão aguardar um pouquinho aí, que nós voltamos depois do break, do comercial, com o nosso Saber Saúde. Tá bom demais. Só um instantinho. Voltando, vocês estão gostando muito desse Multi10 de hoje, eu tenho certeza. E para ficar ainda melhor agora, nós vamos falar de saúde. Mas religião tem a ver com saúde? Tem, quem vai explicar não sou eu não, é o Dr. Lúcio aqui, ó. De uma certa forma tem, porque na verdade existe um fenômeno da fé. Se você crê, por exemplo, que você vai ficar mal, que você não vai dar jeito, que nada resolve o seu caso, a fé que você tem que vai ficar mal trabalha contra você. O nosso organismo responde muito bem à mente do indivíduo, para o bem ou para o mal. Aquele sujeito, por exemplo, que está desanimado, aquele sujeito que está deprimido, aquele que não vê nenhuma saída, o sistema praticamente corpóreo dele trabalha em função disso. Aquela pessoa que tem um alento, aquela que percebe que vai haver alguma forma dele poder sair daquilo, consegue responder com muito mais propriedade. Você vê hoje em dia uma mudança nos hospitais, por exemplo, na atitude com o doente. Antigamente aquela coisa estéril, que você não tinha nenhum tipo de envolvimento, roupa branca, tudo fechado, até a cor que escolhem para isso,
que tirava o ânimo do paciente e trabalhava contra ele. Hoje já há um estudo de cores nesse sentido, já há um estudo de atitudes de como lidar com isso. As crianças, por exemplo, já levam brinquedos para ela, porque ela começando a perceber que ela pode interagir, ela começa a ter fé que pode melhorar, e isso trabalha a favor dela. Aí a gente vê duas questões, né, que são interessantes de falar. A neurolinguística, que você falou, né, a cabeça da gente funciona super bem. Então, se você coloca uma determinada intenção, né, a cabeça vai funcionar para trabalhar em cima daquela intenção para fazer com que ela aconteça, com que ela ocorra. Afinal, o primeiro plano da realidade está na mente, né? Exatamente. É abstrato, mas está lá. E a questão do médico, né? Como é que chama? Doutores da alegria, não é isso que eles falam? Que eles acabam trazendo um espírito novo para esse paciente. Exatamente, para trabalhar dentro dos hospitais. Mas faz muita diferença. Eu acho que é uma deficiência da Faculdade de Medicina que nós temos hoje em dia, que não há uma cadeira que ensine você a lidar com o outro ser humano. Muitos médicos, por exemplo, aprendem toda a parte técnica, aprendem todo o conhecimento científico, aprendem a pesquisar, olhar um exame de laboratório, mas na hora de falar com um paciente é um desastre. Às vezes, na hora de lidar com ele e falar uma notícia que às vezes é muito ruim, que vai quebrar o espírito dessa pessoa e vai fazer com que ela acabe desistindo. Por exemplo, não há preparo nenhum do profissional que vai lidar com outro ser humano que está fragilizado. E isso é uma deficiência que devia ser corrigida. Devia ser praticamente impossível expor um paciente que já está fragilizado numa situação ruim a uma pessoa que não está assim, preparada profissionalmente para saber lidar com isso. Não tem cadeira de psicologia? Não tem cadeira de psicologia, nós aprendemos tudo, né? A história da psicologia, aprendemos. Como médico, todos nós aprendemos a informação teórica, mas o lidar com as pessoas, essa coisa que é tão importante, que está se perdendo hoje em dia, isso não é ensinado na Faculdade de Medicina. E isso exatamente o tem. Na verdade, devia ser ensinado em todas as profissões. Nós não temos isso. O advogado não sabe lidar com, a maior parte das vezes não sabe lidar com o seu cliente, ou o médico que lida com a pessoa já bastante fragilizada por uma questão de saúde e tudo. Isso acontece com muita frequência. É a perda do médico de família antigamente, né? Que a gente comentou outro dia. E você vê a diferença que faz. A falta da clínica, né? Falta a clínica, falta aquele contato que você tem assim mais pessoal com o paciente. Em se tratando da questão de uma religião, eu lembro sempre do povo da Seixonoye. Aqui no Rio de Janeiro também tem, em São Paulo tem muito. Eles são muito interessantes porque eles trabalham bem essa questão da afirmativa, né? Da coisa positiva dentro da vida. Então, eu já conseguia, eu já agradeço agora porque eu já consegui aquilo que eu desejava. É muito interessante a forma com que eles lidam com os problemas, com a doença e com a cura no cotidiano. A Seixonoye, não sei nem se eles se consideram uma religião ou uma linha filosófica, enfim, mas é bastante interessante como eles abordam essa questão de trabalhar a mente a favor de si mesmo e não contra. É uma fé na alegria. Pois é, exatamente. E no respeito. É muito interessante, bem legal. Agora nós temos o quê, gente? Cinema. No cinema de hoje, nós selecionamos filmes bacanas, clássicos, atuais, que falam e tratam da questão da religião de várias formas diferentes, né? Então, nós vamos começar falando sobre Os 10 Mandamentos, que é um filme de 1956, que foi um grande sucesso, com o charmosíssimo Charlton Heston, meu herói de quando eu era criança, né? E que... Primeiro porque tinha efeitos especiais para a época que eram absolutamente inusitados, né? A cena em que ele abre o mar para poder o povo para atravessar o mar e está fugindo, né, dos soldados. Aquela cena para a época foi uma coisa extraordinária. O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa.
São 3 Não, horas, 4 horas de duração. 20 mil figurantes para fazer, para reproduzir. Grandioso. Todo o trabalho. Não, é curioso porque o cinema trazia para a imagem aquilo que você lia na Bíblia. É interessante você poder enxergar isso de alguma forma, isso ter transmutado de uma forma para a área visual e você poder interagir de algum jeito com aquilo. O filme foi marco de época. Exatamente, foi um marco, um sucesso e hoje em dia é um clássico. Durante muitos anos a versão de transformar a água em sangue. Ah, pois é, o cajado que ele colocava. Nossa, que espetáculo aquilo, hein? Foi. Não é verdade? Bacana pensar que a Guerra nas Estrelas de hoje, essas super produções e efeitos, começou lá, exatamente, bem legal. O outro foi Ghost, do outro lado da vida. É a visão espírita do ponto de vista americano, né? Ah, pois Como seria a vida do outro lado se você pudesse ter contato com esse outro lado através de uma médium. Que é o Whoopi Goldberg fazendo um papel muito engraçado. Né, que passa de uma charlatã a uma realmente... E descobre que ela tem mediunidade que ela tem mesmo. realmente poderes mediúnicos, e é interessantíssimo isso. O diretor, Jerry Zucker, é famoso por suas comédias de 1990. 1990. Famoso por suas comédias, e ele trabalhou com um tema mais sério, que é a passagem para o outro plano. E um marco também, que foi o filme que lançou Demi Moore, e que virou queridinha de Hollywood na época, bem legal. A grande contribuição, né? Não sei se eu posso colocar assim, do espiritismo é justamente esse enfoque que eles dão no diálogo, né? Na comunicação do mundo espiritual com o nosso plano. Então é bem interessante que se coloque isso. Esse eu gosto muito, que é o Pequeno Buda. Gente, como eu gosto desse considerado filme. Um filme que vale como uma sessão de meditação. Eu gosto demais do Pequeno Buda. Eu sei que tem gente que ama e tem gente que odeia, né? É difícil ter meio Mas termo. isso é corrente, todo mundo fala. O trabalho do Bernardo Bertolucci, de 93, e é assombroso o trabalho do Keanu Reeves fazendo o papel de Siddhartha Gautama,